CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Carrinho dominou, cruzamento na grande área, Yuri Alberto cabeceou pra trás, Memphis pro gol! Do Corinthians! Memphis Depay abre o placar do jogo. Carrijo na direita, enfia um cruzamento na área, venenoso. Yuri Alberto, um toque de cabeça pra trás, da linha de fundo pra trás. Memphis também chega de cabeça, escora. A bola tava indo pro canto direito. Cássio tava caindo pro canto direito, vai pro esquerdo, toque do Memphis. E ele ainda completa depois o toque de cabeça com a perna esquerda já debaixo do gol, com o Cássio caído. Enfia pra rede, Memphis Depay abre o placar do jogo, gol do Timão. Apresentação Carlão de Freitas. 11h08. Bom dia, está começando o CBN Esportes. E começando em ritmo de festa para o torcedor corintiano, Oscar Ulisses deu o recado, Corinthians 1-0 sobre o Cruzeiro, abrindo uma vantagem interessante para o segundo jogo na semifinal da Copa do Brasil. Nós vamos repercutir muito a vitória alvinegra ontem no Mineirão. E vamos começar com Liga dos Campeões. 9 jogos fecharam a sexta rodada da Champions ontem à tarde. Destaque para o Manchester City, que derrotou o Real Madrid dentro do estádio Santiago Bernabéu por 2-1. Ao meu lado ele, Antônio Lupe, que traz, eu iria falar boas novas, mas notícias novas não tão boas assim. Antônio Lupe, bom dia. E essa macaca, Lupe? Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. A Ponte Preta foi punida pelo STJD com 2 perdas de mando de jogos por conta da invasão da torcida após o título da Série C contra o Londrina. Além da punição, a Ponte também sofreu outras penalidades financeiras. Já a gente traz todos os detalhes do julgamento, que cabe recurso no pleno do STJD. Dentro de campo, a Ponte anunciou mais 2 contratações para a temporada 2026. Entre as contratações está o meia Cristiano. Será que ele vem para ser a sombra do Elvis ou para ser um parceiro do Elvis ali no meio-campo, hein? O tempo dirá. Ingressos para a Copa começa hoje, à 1 da tarde, a nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no site da FIFA. Agora, com a tabela do Mundial já montada, após o sorteio dos grupos, os torcedores poderão escolher os jogos para os quais desejam comprar os bilhetes. Nesta fase, os torcedores terão que vamos lá, de novo. Nesta fase, os torcedores terão até 13 de janeiro para se inscrever, para ter o direito de comprar ingressos. Não existe ordem de chegada na inscrição. Quem se inscrever no primeiro ou no último dia, Antônio Lupe, terá chances iguais no sorteio, que será realizado em fevereiro. Valmerzinho, Gabriel do Dziark de São Paulo, com as notícias dos gigantes do nosso estado, com o Cruzeiro, com o Palmeiras, só tem o boleta. Beleza, melhor assim, viu, Antônio Lupe? Melhor assim. Até porque dá tempo da gente aproveitar mais e falar de Corinthians, que venceu o Cruzeiro. Grande Antônio Lupe, o Corinthians foi valente, surpreendente. Não só o resultado, mas a atuação do Timão. A atuação do Timão e nas arquibancadas, hein? Nossa. Que show. Aê, fiel torcida. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro, já dizia Toquinho. Que coisa maravilhosa. Vamos de tênis, então? João Fonseca teve um ano especial, venceu 2 torneios, saltou 121 posições e fechou 2025 em 24º do ranking. O brasileiro já sabe qual será o primeiro compromisso para 2026, o ATP 250 em Brisbane, na Austrália. Começa no dia 29 de dezembro.
Mas olha só, hein? A próxima o Fonseca vai encarar esses 2 torneios e depois tem o Australian Open. Então a preparação do João Fonseca antes de pegar o Australian Open no começo de 2026. O flamenguista Joãozinho brilhando nas quadras de tênis. Antônio Lupi, agora eu acho que o Guarani a gente pode chamar de boas novas, né? Um período eleitoral, mas notícias de contratações estão chegando a todo instante, Lupi. É isso, contratações no Guarani. E a última, uma grande contratação. O Guarani confirmou a chegada do goleiro Fernando Miguel. Experiente Fernando Miguel, de 40 anos. Ele estava no Ceará e chega com vínculo pelas próximas 2 temporadas com o Alviverde. Com o Fernando Miguel, o Guarani totaliza 8 contratações para a temporada do ano que vem. E já tem um acerto também com o atacante Maranhão, centroavante ex-Maringá. Só falta o anúncio. O Guarani começou hoje alguns dias de treinamentos em Bragança Paulista, visando a estreia no Campeonato Paulista. Nossa, esse Maranhão deu um trabalho naquele jogo contra o Maringá, né? Mesmo. Jogador de velocidade. Cara, se der liga esse time do Guarani, eu disse algo lá na redação, fui até questionado, me pediram calma, mas se der a famosa liga, durante o programa eu completo esta minha observação, Lupe. E vamos de basquete, o SESI Franca entra em quadra hoje em Concepción, no Chile, pela primeira rodada da Champions League das Américas 25-26, a 7ª edição da competição continental. A bola sobe às 7h10 da noite contra o Instituto de Córdoba da Argentina. Na sexta, o adversário é o Universidade Concepción, equipe da casa. Este é o caminho do Franca Basquete. Direto do Principado de Itu, 11h14, lá está Fábio Scheibe, que ontem ele disse que não, mas ele acompanhou atentamente a vitória do Malvadão, a vitória do Coisa Ruim sobre o Cruz Azul por 2-1 e a conquista do Derby das Américas. Fábio Scheibe, bom dia, boa quinta-feira. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. O Flamengo fez 2-1 para cima do Cruz Azul e garantiu vaga na semifinal do Intercontinental, que está sendo disputado lá no Catar. Próximo sábado enfrenta o Pirâmides do Egito para saber quem vai enfrentar o PSG, já garantido na grande final do Intercontinental. O Flamengo que ontem teve a Arrascaeta como principal destaque, marcando os 2 gols da equipe rubro-negra, viu, Carlão? Tá difícil secar, né, Fabião? Não, mas você torcer pro Pirâmides não tá fácil pra ninguém, fácil, né? Ainda vai lá e vê o Timão fazer uma atuação daquela. Senhora. Vai acontecer aquilo que a gente... Ai, tô achando também, tô achando. Dorival pediu pés no chão, então vamos com calma, mas... Vamos lá, vamos ver, né? O futuro a Deus pertence, Antônio Lupi. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap Zap, o 19-9186-9070. 99186-9070. E o homem forte do CBN Esportes é ele, Valmir Bortoleto, pai do Gabriel, que brilhou nessa temporada de Fórmula 1. Grande Valmirzinho. E a moça online, a moça do streaming é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h15, um rápido intervalo e na volta tudo sobre a vitória do Timão, a vitória do Mengão e a preparação de Ponte Preta e Guarani para 2026. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h19, quinta-feira, Mário Quintino, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Bom dia, Marinho! Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Quem segue na rua José Paulino encontra a movimentação maior da Moraes Salles até a chegada já para Benjamin Constant. Atenção aí pelo trecho. Na Benjamin a movimentação é maior perto da prefeitura e também já na passagem ali pelo mercado municipal, chegada também para Senador Saraiva. Pela região, quem utiliza João Penido Burnier, por enquanto faz bom caminho. Na Andrade Neves, apesar do trânsito intenso, o nosso ouvinte também segue ali sem maiores problemas. Falando também do sistema Anhanguera Bandeirantes, na rodovia Anhanguera, ainda com 2 pontos de lentidão em Jundiaí, para quem vai em direção da capital, o primeiro deles do quilômetro 61 até o quilômetro 60 e também do quilômetro 55 até o 53, tem atendimento de uma ocorrência, atenção lá pela região. E na Bandeirantes diminui a velocidade em Jundiaí para seguir em direção da capital, região do quilômetro 50 por conta de uma obra lá pelo trecho. Rapidamente, na chegada a São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes ainda tem lentidão, já na chegada para a Marginal Tietê, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Carlão. Obrigado, Mário. 11h20. Com a AutoZone você tem zero estresse para cuidar do carro, moto ou oficina. Peças, acessórios e atendimento que facilitam a sua vida. AutoZone, peça para quem entende. CBN Esportes Campinas. Onze horas 21 minutos é o CBN Esportes. Lupe, vamos dar uma passada aí com a rapaziada. Tem Mengão, né, pra gente discutir aí a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul por 2-1 e a classificação do Flamengo à semifinal do Intercontinental. É isso, Carlão. O pessoal tá participando aqui com a gente. Hoje, o torcedor do Corinthians deve estar feliz da vida, muito né? Feliz. O torcedor do Timão tá surpreso, não só com o resultado, mas com a atuação da equipe. Surpreendeu até mesmo o Cruzeiro, que não esperava um Corinthians tão agressivo daquela forma.
Então hoje o torcedor do Corinthians fica à vontade para participar aqui do CBN Esportes, 19-99186-9070, mas claro que o convite também fica para os outros torcedores, né? Claro, para você que não é corintiano, mas quer opinar a respeito de qualquer outro assunto que seja do esporte, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, começando com... O Fábio tá trazendo notícias do trânsito, hein? Mandou um áudio aqui, já a gente vai colocar no ar a informação passada pelo nosso ouvinte Fábio, que está aqui conosco. Ó, o Cris Salvione, bom dia, Lupe, Fábio, Carlão, tamo junto! O cabuloso é o nosso Corinthians, Carlão. Quer. Cris Salvione, lá de Sumaré. Mensagem do final do telefone não se identificou, 0461, falando que o Corinthians surpreendeu ontem e se conseguir a mesma postura no jogo da volta, pode inclusive vencer o Cruzeiro novamente. Vai, Timão! Obrigado pela participação. Ó quem mandou mensagem pra gente aqui, ó. Como é que é isso aqui? Sérgio mandou mensagem pra gente. Ontem o Corinthians jogou como time grande, como decisivo. Corinthians. Obrigado ao Sérgio. Obrigado pela participação. Quem mandou mensagem pra nós foi o Marcelo, lá do Jardim Garcia, que também sempre participa. Com esse time que o Guarani está montando, vai sobrar na Série C. O que vocês acham? Aí vamos responder já. Foi já. Acho que vai ao encontro do que eu disse na redação e muita gente disse, calma, Carlão, mas nós vamos discutir sobre isso. Fui eu que disse pra você. Não vem com essa de muita gente, não, porque só eu que sento do seu lado. Estão falando aí. Quem falou? Não, estão falando. Sujeito indeterminado. 11h23. Lupe, você separou um material do Flamengo aí, né? Pra gente repercutir. Não separamos. O Flamengo, infelizmente, nós não temos material. Mas então nós vamos discutir com o Fábio Scheibe a vitória do Mengão sobre o Cruz Azul por 2-1. Não foi uma vitória fácil, o Flamengo passou por alguns problemas, não conseguiu ficar com a bola como normalmente ele fica em jogos do Campeonato Brasileiro, porém conseguiu o resultado, teve forças aí pra reagir após o empate do time mexicano. Fabião, dá pra acreditar, cara? A gente brinca tudo, né? Mas tem o Pirâmides, em passando tem o PSG, dá pra acreditar realmente nesse possível bicampeonato, Fábio Scheibe? Claro que sim, né, Carlão? O Flamengo tem mostrado um ótimo futebol nessa temporada. É verdade que ontem era um time um pouco desconhecido, né, para os flamenguistas, assim como vai ser com o Pirâmides também. Tem que tomar cuidado com o time egípcio também. A gente sabe que o futebol tem se desenvolvido bastante, principalmente no Egito. O Egito tem grande nome no futebol do mundo, né, o Salah. E os egípcios aprenderam a jogar futebol e não vai ser uma fava contada aí já para o Flamengo. O Flamengo vai ter que duelar, sim, no próximo sábado. Mas o jogo contra o Cruz Azul aproveitou as falhas também do sistema defensivo do Cruz Azul, né? Um gol praticamente dado pelo Arrascaeta. O Cruz Azul conseguiu um empate, um belo chute de fora da área do principal jogador deles, né? E na segunda etapa, com a entrada do Plata, o Flamengo conquistou mais volume à frente também, criou mais oportunidades, venceu por 2-1, poderia ter feito até outro gol também, mas creio que contra o Pirâmides é mais uma incógnita, né? A gente não sabe como vai chegar o time egípcio, mas o Flamengo é amplo favorito pelo que tem mostrado nesse ano. Possivelmente no dia 17, Flamengo e PSG farão a final do Intercontinental. Ontem o Luiz Henrique, entrevistado após o empate contra o Atlético de Bilbao pela Copa dos Campeões, afirmou que quer o Pirâmides na final, porque sabe como o Flamengo joga, viu lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, que é um time bem montado, depois daquela vitória contra o Chelsea também. Falou que preferia, se fosse para escolher, o Pirâmides, que o Flamengo tem bons jogadores. O PSG, que não sabe ainda se vai levar o time titular ou um time mesclado, né, com uma equipe mista para esse torneio, né? Para eles, na verdade, é apenas um jogo, né? Só a final, os europeus entrando na final, mas a gente não sabe como vai chegar o PSG. Eu acho que foi até importante essa dificuldade que o Flamengo enfrentou ontem diante do time mexicano, até para dar uma antenada, né? Porque de repente chega lá dormindo em berço esplêndido, eu sou o Flamengo, eu vou atropelar, e não é assim. Mesmo com o Pirâmides, que não é tão conhecido, o Flamengo vai precisar jogar bola para se classificar. Mas passou, né, Lupe? Passou, né? Passou e tá tudo certo. E tinha que passar, mas porque o Flamengo era o favorito. Chama atenção, né? A FIFA vai ter que rever esse conceito, né, Carlão? Eles querem levar os jogos para países, para lugares que não tem tanto futebol. Ontem no jogo apenas 7 mil pessoas acompanharam o Flamengo e Cruz Azul, menos que jogos do Campeonato Paulista praticamente.
porque a procura foi muito baixa também, um jogo no meio de semana e sem os grandes europeus, né? Então a FIFA deveria rever isso num centro que tenha mais apelo ao futebol. Né? Eu acho que deveria até rever a maneira desse campeonato, né? Porque dá a impressão que virou um estorvo para a FIFA esse campeonato. É claro que tem patrocinadores, né? O jogo é disputado num cenário maravilhoso, né? Num país abastado financeiramente, mas eu acho que a FIFA ela deveria encontrar uma maneira de tornar esse campeonato mais atrativo. Tudo bem que os europeus são fortíssimos, tá? Mas eu também não concordo em já colocar o europeu na final. Eles sempre chegam. Tá, eles sempre chegam, mas um dia pode dar uma zebra. Então eu acho que deveria ser um pouco mais igual esse campeonato. Mas isso já... Eles só mudaram o nome, porque o campeonato acontece há muito tempo. Ou então... Mas tinha semifinal, né? O europeu tinha semifinal. Mas assim, aí vamos ser sinceros. Esse campeonato é feito pro europeu. Por que deu poucos torcedores? Porque os torcedores, eles não têm o interesse em assistir jogo, com todo respeito, tá? Ao torcedor do Flamengo e ao torcedor do Cruz Azul do México. Com certeza, na quarta-feira que vem, na final com o PSG... Pode ter certeza que o estádio vai estar lotado. Pode ser Flamengo, pode ser Pirâmide, pode ser qualquer um. Mundialmente. Quarta-feira vai estar lotado o estádio. Mundialmente, infelizmente, as nossas equipes não têm um apelo, né? O Fábio Chaib foi na Copa do Mundo de Clubes. Não tem apelo. Foi a mesma coisa, velho. Com planejamento, ô Lupi, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores há 10 dias, entendeu? Com planejamento, se tivesse um tempo ainda de diferença, muitos flamenguistas iriam. Mas é muito caro viajar o mundo. Muito caro. E até o outro lado do mundo também, para torcedores flamenguistas também, para torcedores daqui da América do Sul, em menos de 10 dias conseguir comprar. É um outro tipo de torcedor, mas né? A FIFA faz esse campeonato justamente para que ele aconteça ali como o último torneio do ano. Mas ela não quer saber do torcedor do Flamengo, não. Ela quer saber... Porque tem muito interesse. Onde vai ser a Copa depois? Depois dos Estados Unidos, Estados Unidos, México e Canadá. Vai ser na Arábia. Sim. Então, assim... É uma questão também. Mas acho que até em termos de mundial, até em termos de campeonato mundial, seja na Copa do Mundo, que nem o Palmeiras foi porque teve sucesso, que levou torcedor daqui, o Flamengo a mesma coisa. As nossas equipes, e não falo do Brasil não, o próprio Boca Juniors, River Plate, América do Sul não tem apelo como tem o clube europeu, né? Por causa da Champions e outras coisitas mais. Mas eu acho que é um campeonato que eu tô com você, Fábio. Eu acho que precisa dar uma revisada aí para deixar mais atrativo, até em termos de participação de clubes. De repente o vice-campeão do continente poderia ir, acho que deixaria mais atrativo também, mas isso é problema da FIFA, eles ganham muito aí para tentar resolver essa situação. 11h29, um intervalinho, depois o repórter CBN. Bom dia para você. Amanhã CBN. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica deu 5 dias para a Enel explicar a falta de energia na área de concessão da empresa em São Paulo. A ANEEL informou que fiscaliza a empresa em parceria com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Arcesp. A CBN teve acesso ao ofício enviado pela agência reguladora ao diretor-presidente da Enel São Paulo, Guilherme Gomes Lencastre. A ANEEL pediu uma descrição detalhada do evento climático de ontem, com a abordagem dos aspectos técnicos gerais e fotos ilustrativas, além de querer saber se a Enel tem capacidade compatível com a dimensão e a complexidade da área sob concessão. No momento, 1.480.000 imóveis continuam sem energia na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Em entrevista à CBN, o diretor da Regional Norte da Enel, Marcelo Puertas, não deu estimativa para o restabelecimento total do serviço. Ele disse que os ventos de quase 100 km por hora ao longo da quarta-feira causaram quedas de árvores e postes, o que dificulta a manutenção da rede elétrica. A Associação Comercial de São Paulo estima um prejuízo próximo de 52 milhões de reais causado pela falta de energia provocada pela ventania de ontem na região metropolitana. O cálculo foi feito a pedido da CBN. O economista Ulisses Ruiz de Gamboa disse que os pequenos estabelecimentos devem ser os mais prejudicados. As inscrições para o novo concurso da Telebrás abriram hoje. São 930 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$11 mil. As oportunidades são para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O Sebrasp é a banca organizadora do processo. As inscrições ficarão abertas até o dia 2 de janeiro. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 35 minutos, Lupe, uma passada no nosso Zap pra gente voar pra capital paulista. O Fábio, que mandou mensagem aqui, ele falou agradecendo, né, que nós vamos divulgar aqui a informação que ele passou e mandou um claro vai Corinthians, né, até porque hoje é o dia, né? O que o Fábio, ele nos mandou uma mensagem de áudio que no entrocamento da Anhanguera com a Alberto Panzan, Adalberto, né, Panzan, no sentido capital teve um acidente, então a faixa da esquerda está bloqueada, então o trânsito parado. Aí, galera. Teve um carro que está virado no local, um caminhão parado, então muito cuidado para você que está aí no entroncamento da Anhanguera com Adalberto, é Alberto ou Adalberto? Adalberto Panzan. Adalberto Panzan, obrigado aí a mensagem do torcedor corintiano Fábio, que nos mandou aí esta informação. Bom dia, pessoal da CBN. Bruno de Mococa. E o meu São Paulo, que não quis mesmo ficar com o Luiz Gustavo. Será que o ego pesou na decisão da diretoria? Daqui a pouco a gente traz os detalhes do forte, São né? Paulo.
Foi mão do Depay. Quer. Bom dia, rapaziada. Foi nada. Sai fora. Bom dia, família CBN. Parabéns pelo programa. Como é bom ser flamenguista. Quer. Mais uma é o Gilberto que mandou mensagem. Deixa eu ver aqui. Santos, campeão em 2026. Aí sim, hein? Quem mandou mensagem foi o Fabiano. Deve ser torcedor do Peixe. Mais uma aqui. O JP de Moraes, que sempre participa conosco. Com a Arena dando maioria aos jogadores do Cruzeiro no cara a cara de ontem, o resultado não poderia ser outro. JP de Moraes. Mas a gente cantou a bola. Mas a gente disse isso, né? Quando acontece um número maior de jogadores de um time, ele perde. Mesmo ele sendo favorito, como aconteceu ontem. Boa, Tony Lupe. 11h37, dá tempo pra irmos pra São Paulo? Então bora lá com o Gabriel Dudziak. Diante do Cruzeiro, o Corinthians não era o favorito à vitória no primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil. Mesmo assim, depois de um começo equilibrado, com chances para os dois lados, o alvinegro marcou. No cruzamento de Carrijo, Yuri Alberto desviou e Memphis Depay completou para as redes. Depois disso, o Cruzeiro teve bola, mas não teve espaço e por isso praticamente não chutou a gol. Na etapa complementar, a Raposa até chegou a pressionar, só que a falta de finalizações perigosas seguiu sendo um problema e o goleiro Hugo Souza quase não trabalhou, o que garantiu a vitória corintiana por 1-0. Agora, o alvinegro pode empatar na Neoquímica Arena no domingo para avançar a decisão da Copa do Brasil. O resultado desta quarta contrasta com a derrota por 3-0 no último dia 23 pelo Brasileirão e o técnico Dorival Júnior valoriza o caminho traçado pela equipe até este momento decisivo. Olha, todo jogo traz ensinamentos, ganhando ou perdendo. Nós não ficamos parados em cima de uma vitória, não ficamos também lamentando uma derrota em momento nenhum. O importante é que nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido, de tudo que está sendo entregue. O Palmeiras oficializou nesta quarta a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O novo vínculo do treinador irá agora até dezembro de 27. Desde 2020 no clube, pela primeira vez ele encerra uma temporada sem títulos, mas a análise é de que não faltou tanto assim para manter a escrita. Nós sabemos os aspectos que temos que melhorar, que temos que corrigir, a forma como sofremos, por exemplo, os golos no Mirassol. E, portanto, faltou um pouquinho desta consistência. Santos e São Paulo começam agora a se movimentar para reforçar o elenco para 2026. O Peixe mira nomes para o ataque e discute a permanência de Neymar e a contratação de um novo centroavante. Já o São Paulo deve reformular a zaga, com possíveis saídas de Arboleda e Ferrarese. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h39. Fabião, a gente falava, né? E durante o ano a gente bateu muito nessa tecla, né? O Corinthians, ele não tem um elenco tão forte, tão robusto como o Palmeiras e Flamengo, mas ele tem um time muito competitivo e talhado para esse tipo de jogo, né? O jogo de Copa, o jogo de mata-mata. Foi assim contra o Palmeiras no Paulista, pela Copa do Brasil, nos duelos contra o Atlético Paranaense. É o famoso time cascudo, né, Fabião? E ontem foi bem em BH. Começou pressionando o Cruzeiro, né? Nos primeiros minutos sobre o Corinthians mostrando muita imposição, indo para cima, e era questão de minutos justamente para sair o gol, como acabou saindo, né? Num bom cruzamento do Carrillo, o Yuri Alberto tocou pro meio da área, apareceu o Memphis Depay sozinho para completar. Depois disso, o Cruzeiro começou a criar oportunidades também, um pouco mais no desespero, já a torcida já um pouco impaciente, e na segunda etapa o jogo acabou, né? O Daronco, como é de praxe, já amarrando a partida, picotando o jogo, o corintiano sabendo disso, fazendo também cena, caindo toda vez que caía. Aquele futebol que a gente está acostumado já no futebol brasileiro, né, que se torna até insuportável para quem está acompanhando, mas para quem está vencendo é maravilhoso, porque o tempo vai passando e o Corinthians usou essa ferramenta, usou essa arma e conquistou a vitória fora de casa. O Corinthians pregou no segundo tempo, é verdade, cansou bastante, mas o Cruzeiro não teve capacidade, só com chuveirinhos na área, não conseguiu assustar o gol do Hugo Souza. Cara, é impressionante, Lupe, como o Corinthians ele conta com jogadores chatos, né? No melhor dos sentidos, jogadores copeiros, jogadores que catimbam, né? Ali não tem bonzinho, cara. Ali, se for ver o bonzinho ontem, que o André Ramalho a gente pode considerar mais ou menos como um bonzinho, um jogador mais tranquilo. E o menino, o Bidon. Bom jogador, hein? Bom jogador.
O resto... Que deu um tapa também na cara do... Deixa nós comemorar, Mas caramba. o resto, Lupe, é tudo cascudo, é tudo chato, cara. Você pega o Hugo Souza, o Hugo Souza chato. Pega o Mateuzinho chato, Gustavo Henrique catimbeiro. Pega o Biduzinho também, nosso aqui, também não é flor que se cheire, como dizia a minha avó. E sem falar Carrídio, Memphis, o próprio Yuri Alberto, um time muito cascudo, time copeirão, Lupe. Mas o que causa essa estranheza é por que não teve esse time... No Brasileiro. Esse time intenso, esse time casca-grossa no Campeonato Brasileiro. Pô, terminou atrás do Santos, cara. O Corinthians terminou atrás do Santos, que ficou o Campeonato Brasileiro inteiro brigando contra ou dentro da zona do rebaixamento. Mas... é aquele ditado, né? O time copeiro. É o time que quando tem uma decisão, ele encara, né, a decisão como se fosse um prato de comida, né? Que os caras falam aí no linguajar da bola. Mas o Corinthians ontem, ele não deu chances pro Cruzeiro. E o Cruzeiro também, eu fiquei um pouco decepcionado porque... aquilo que a gente viu do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ontem, nada. A bola pouco passava pelo Matheus Pereira, Caio Jorge morrendo de fome lá na frente. Lado esquerdo, o Carrídio pela direita conseguiu bloquear. Mas isso é mérito do São Paulo, do Corinthians, que conseguiu neutralizar aquilo que o Cruzeiro demonstrou durante toda a temporada, o que tem de melhor. Mas... O confronto ainda não está decidido, né? Tá aberto. Mas vai ser muito difícil pro Cruzeiro ganhar do Corinthians. Ainda na Neoquímica, o Corinthians cria um clima lá que é maluco, mas eu também acho que está em aberto agora com uma vantagem que num duelo equilibrado ela é importante, como disse o próprio Dorival Júnior, mas que pregou pezinho no chão. 11h43, aquele intervalinho pra gente voltar para repercussão aí dos nossos filhos, a Ponte com notícias ruins, mas contratando, e o Guarani também contratando. Tá chegando o quarentão aí, cara de brabo. É amanhã, né? Fernando Miguel, intervalo. Não, aniversário do Fábio Jabé amanhã, pensei que fosse quarentão, fosse ele. Não, ele é mais que 40 quarentão. já passei. Só uma informação do São Paulo, Carlão, uma informação do São Paulo, como eu disse no boletim, o Luiz Gustavo tá saindo, mas São Paulo tá atrás de reformulação na zaga e mira o zagueiro James do Mirassol, fez até uma proposta já por ele, passou pelo Vila Nova, que o Lupe conhece bem também, bom jogador, jogou 37 das 38 rodadas do Brasileirão, muito consistente atrás, seria um bom reforço para a zaga São Paulo. O São Paulo precisa mudar muita coisa. Mas o Mirassol, ele era do Vila, estava emprestado ao Mirassol, mas o Mirassol acabou o Campeonato Brasileiro e já comprou. Que estrutura. Os caras são, como diz o velho filósofo, são... soda, né? Soda limonada, sabe? Soda limonada. O Mirassol é fera. A gente tem que bater palma, reverenciar o Mirassol. 11h44, um rápido intervalo e aí na volta tudo limonada agora. Guarani, Ponte Preta. Que coisa gostosa. Soda. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa 11h47, Antônio Lupe, notícias da Ponte Preta. Vamos falar da Ponte Preta, que apresentou alguns atletas hoje, o Cristiano, o Coelho também, goleiro, né, que chegou recentemente da equipe do Caxias, e ontem o Wallace, né, também foi apresentado, o zagueiro que veio do Atlético Goianiense e tem uma carreira fora do Brasil muito interessante. Vamos ouvir o novo zagueiro da Ponte, Wallace, que fala da escolha por defender a Ponte Preta em 2026, ele que estava no Atlético de Goiás. Eu sou Wallace, tenho 31 anos, joguei no futebol brasileiro bem no início, né, na juventude, e tive uma carreira bem grande, bem longa na Europa, e agora voltando para o Brasil. Ano passado joguei pelo Atlético Goianiense e hoje estou tendo a oportunidade de vir para a Ponte Preta, um time de tradição, e espero poder ajudar a equipe a atingir todos os objetivos dessa temporada. Um jogador com muita vontade de vencer, que vou lutar a cada duelo para poder vencer o maior número de partidas nessa temporada. Sim, com certeza, principalmente pela camisa da Ponte, torcedores, e Campeonato Paulista é um campeonato, acho que muitos jogadores querem jogar, né? Grandes equipes, uma estrutura muito bem elaborada, e com certeza foi um dos fatores bem fortes para poder ter vindo para a Ponte. Eu, depois dessa trajetória bem longa, né, na Europa, acabei machucando do LCA no Emirados Árabes, num calendário bem difícil, meio de temporada de Brasil e tudo. Fiz a recuperação toda no Brasil, e quando eu estava apto a poder retornar ao futebol, a temporada lá fora estava fechada de novo, e acabei acertando com o Atlético. E por ser uma lesão muito complicada, né? Você viu grandes jogadores sofrendo muito com isso. Foi ano passado foi um ano de readaptação, de provar, de testar. E as lesões a gente já sabia que poderia acontecer. Mas o mais importante foi que terminei o ano bem equilibrado, bem tranquilo. Joguei poucas partidas, mas acho que eu joguei, pude mostrar o meu nível. Fiquei contente pelos jogos e um pouco não tão contente pelo número de partidas que consegui fazer. Tá aí o zagueiro Wallace falando dessa dificuldade que teve na temporada 2025 e, claro, querendo aí dar a volta por cima em 2026, só que com a camisa da Ponte Preta. A Ponte apresentou hoje o Cristiano, meia, que veio do Londrina, jogou também pela Portuguesa, e essas são as notícias dentro de campo, porque fora são notícias preocupantes. A Ponte ontem foi julgada pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O julgamento teve quase 3 horas por conta da invasão da torcida da Ponte após a conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro, por conta dessa alegria da festa que foi feita. O protocolo de entrega da taça da Série C não aconteceu e a Ponte só recebeu o troféu na última segunda-feira na festa do Campeonato Brasileiro. A Ponte ela foi punida com 2 perdas de mando, lembrando que nos artigos em que a Macaca foi enquadrada, ela poderia perder até 10 mandos de campo, além de uma multa de R$50 mil. Além desse fato, a Ponte também foi punida financeiramente por conta de outras situações. 10 mil por uso de sinalizadores, 5 mil pela confusão generalizada após o segundo gol da Ponte contra o Londrina. Londrina também foi multado. 3 mil reais pela entrada de crianças acima do limite permitido. São 22 quando a Ponte colocou 35 crianças, que são os mascotinhos que entram com os jogadores. 3 mil reais por uma faixa ofensiva ao ex-jogador Neto. Então, no total, a Ponte sofreu 2 perdas de mando, mais R$71 mil em multas. Lembrando que cabe recurso no pleno do STJD.
A Ponte que vai recorrer dessa decisão para, quem sabe, ter aí uma pena reduzida em relação a todos esses acontecimentos. E ontem também a Ponte acabou divulgando aí uma nota, né, falando justamente sobre a crise financeira que ela se encontra. A informação da presidência, diante da grave crise financeira, a Ponte, ela determinou aos diretores do Departamento Jurídico, Financeiro, Médico e de Futebol, que foram empossados, a elaboração de um plano para redução de custos operacionais em até 30% o mais breve possível. Então essa já é a primeira decisão da nova diretoria, liderada pelo Torrano, o corte de gastos aí para tentar enxugar a máquina, Carlão. Eu acho que isso mostra o atual momento da Ponte, né? Financeiramente, o clube passa por uma das crises mais complicadas, né, da sua história, e o presidente tentando, né, diminuir, tentando sanar a dívida, equacionar, né, da melhor maneira. Isso infelizmente acaba respingando, né, em funcionários, né, demissões, e isso é muito, muito triste, culpa de administrações ruins, né, de desmandos. E aí vai todo mundo no bolo, né? A gente sabe que o ex-presidente Marco Antônio Eberlin gosta de falar das outras administrações, mas ele também faz parte disso, né? E tem razão neste sentido em elucidar o torcedor que a culpa não é só dele, mas a culpa também é dele. Então, por causa destes mandatários, né, destes gestores que não fizeram um bom trabalho, o clube hoje passa por este problema e, infelizmente, acaba respingando em funcionários, em pessoas que precisam do trabalho. E é uma notícia que deixa o torcedor muito preocupado. E o Alexandre Ananias, ele manda uma mensagem aqui falando justamente sobre isso, né? Bom dia, amigos. Estão trazendo outros jogadores sem pagar os campeões da Série C? Isso vai causar problemas dentro do elenco. Vai virando uma bola de neve, Até uma pergunta, não sei se é simples ou não, se é simplista ou não, né? Até ingenuidade da minha parte, mas pelo que eu sei, a Ponte Preta tá no transfer urbano, tá? Como tá contratando jogador? Você pode contratar, mas você não pode registrar, né? Então esse é o problema. Então ela pode anunciar, tal, mas o registro não pode ser feito. Que também é um baita de um abacaxi para ser descascado, né? Então precisa pagar o transfer ban para poder deixar. E aí vai virando uma bola de neve, né? Porque você tem o problema da Série C passada, né? Dos jogadores, e estes precisam receber por tudo que eles fizeram, né? E aí você tem o elenco atual que está sendo montado. Então parece que é uma crise sem fim, né? Aí você se depara com uma notícia dessa, né? E infelizmente é algo que precisa ser feito, né, para a Ponte reduzir, e então por isso o torcedor fica bastante preocupado. 11h54, tem mais um intervalo, né, pra gente voltar aí com o Guarani. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem, pela Superliga Masculina, o Minas venceu o Monte Carmelo por 3-0. O Vôlei Renata joga amanhã, às 6:30 da noite, contra o JF Vôlei. A equipe de Campinas, se vencer por 3-0 ou 3-1, vai encerrar o primeiro turno da competição nacional na liderança do torneio.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h58, Lupe e o Bugre. O Bugre que anunciou Fernando Miguel, experiente goleiro de 40 anos, 8ª contratação do Guarani para a temporada 2026. Fernando Miguel começou a carreira lá no sul do país, em Caxias, e passou por vários clubes, inclusive no Sub-20 e no time B do Grêmio. Mas foi na equipe do Vitória que ele teve aí uma sequência, né, em 2015, 2016 e também em 2017, onde disputou 54 jogos. Após uma boa... Na verdade, não foi só uma, né? Foram várias boas temporadas no time baiano. Ele foi pro Vasco da Gama, onde também ficou por muito tempo. Defendeu o Atlético Goianiense e Fortaleza e nas últimas 2 temporadas atuou pelo Ceará. Poucos jogos, mas estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. A chegada de Fernando Miguel era algo que a diretoria tratava dentro do Brinco de Ouro da Princesa como prioridade, até porque o gol foi o principal problema do Guarani em 2025. Teve Andrei, teve Fred Conte e teve Dalberson, que também não passou muita confiança para o torcedor do Alviverde. Agora, com o Andrei emprestado ao Oeste, a briga pela titularidade está entre Fernando Miguel e Dalberson. Mas pelo investimento e pelo esforço que foi feito, acredito, Carlão, que Fernando Miguel vai começar a temporada na meta titular do Bugre. A gente tem falado muito sobre a necessidade do Guarani em acertar com o goleiro, em se fixar com um goleiro, né? E infelizmente o Guarani não tem tido sucesso. E a gente espera com o quarentão, Fernando Miguel. Aliás, 40 é uma idade ótima pra goleiro aí. Vide Fábio, um monte de goleiro aí. Cássio! Fernando Praz, que foi até os 43, Cássio 44. Tá magro, hein? Cássio emagreceu 12 quilos, cara. Muito quilo. Que coisa, olha... São muitos quilos, né? Muitos quilos. Parabéns aí ao Cassião, à Muralha Celeste. Mas eu creio que o Fernando Miguel, até pela personalidade muito forte, por sinal, tem tudo aí pra se fixar como um verdadeiro arqueiro, camisa 1, que o Guarani tanto precisa. Meio-dia, fechamos o Almirzinho. Vai cuidar da goleira. Da goleira. Lá no sul é goleira, né? O gol, né? É legal. Goleiro, banco de reservas da Casa Mata. Casa Mata. É verdade. O quarto de círculo. Quarto de círculo. A gente não falou nada, mas hoje tem Vasco e Fluminense. Tem, a Copa do segunda Brasil. partida de semifinal, Copa do Brasil no Maracanã, 8 da noite. Nós, a gente não falou nada. Quem faz o roteiro do CBN Esportes é você, viu, Carlão? Verdade. Valeu, Fábio Scheibe. Até às 4 e a gente volta com a Arena com muita repercussão sobre Corinthians e Flamengo.